estava em extinção e que nós fizemos um projeto de resgatar, estamos resgatando, já tem órgãos aí interessados, já tem talvez até nacional interessado também. A gente tem recebido alguns e-mails de alguns laboratórios, agora mesmo recebi um e-mail de um laboratório da França, está mandando para todo o Brasil, e de repente, nós como somos pequenos produtores, a gente ainda não tem uma unidade dentro dos padrões para que a gente possa produzir araúta. Produzir em fundo de quintal, certo? Porque se tivesse o governo mesmo, se a Anvisa tomar, vamos dizer assim, uma providência séria, na região do Recôncavo não fica uma casa de farinha aberta, porque fecham todas as casas de farinha, porque não tem nenhuma tem o selo de inspeção. A verdade tem que ser dita, e eu também não tenho. Mas eu não vou parar. Se eu parar, eu vou morrer de fome. Então, vou chegar junto com os órgãos do governo, estou solicitando uma unidade de processamento dentro dos padrões adequados, para que nós possamos botar em rede de supermercado, farmácia, ou até exportar, que eu já sei proposta para exportar, mas de repente eu não posso exportar porque eu não tenho o selo de inspeção federal, que é o CIF. Mas a gente vai caminhar. Eu gostaria que as meninas que estão aí com o vídeo... Oi? Já está bom? Então joga aí para vocês verem o seguinte. Isso foi um concurso que a gente fez lá na minha cidade. Quando eu andei pelo Brasil afora, aí passei numa cidadezinha do oeste do Rio de Janeiro, entrei numa cidade chamada Itaocara, e lá desenvolvi um projeto. E eu peguei esse projeto e trouxe para a Bahia, desenvolvi esse projeto aqui, aí criei uma coisa inédita no mundo, que vocês estão vendo no mundo. Quem assiste programa rural pode ter visto, o concurso da vaca mijona. Para lá de Curiosa, vem chamando a atenção dos moradores da zona rural de Conceição do Almeida, na região de Cruz das Almas. Lá o pessoal costuma acompanhar um concurso para saber qual a vaca que consegue fazer mais xixi. Isto durante a madrugada. São 4 horas da manhã e os vaqueiros começam a chegar no sítio. Cada um cuida de uma vaca. São 11 animais, de 5 cidades diferentes. A competição é simples. Ganha quem conseguir mais urina. Quem pegar mais urina será o campeão. Os bezerros que estavam presos desde o dia anterior são soltos. E aí cada um procura a mãe. A hora da refeição dos filhotes estimula as vacas. Por isso, esse é o melhor momento para recolher a urina. A vaca urina mais na hora da ordenha, né? Porque você não vai ficar atrás dela, a vaca, correndo atrás da vaca o dia todo para parar. Então, geralmente, ela urina mais na paciência para esperar a hora certa. Desconfiou, não quis mijar não. Tá tímida? Tá tímida. E enquanto a Chocolate não atende aos pedidos do vaqueiro, as outras vacas parecem mais dispostas. Claro, existe uma tática certa para conseguir a urina. Conversar com ela, fazer carinho com ela, aí ela relaxa. Enquanto isso, a brincadeira também tem um lado sério. Serve para promover o uso da urina de vaca e nutrientes e pode ser usado em qualquer plantação. É bom porque contém vários macros e micronutrientes, que é o que a planta precisa, né? E pode utilizar em qualquer plantação? Pode usar em qualquer plantação. Agora você tem que saber a dosagem correta de cada tipo de planta, né? Claro, se depender da boa vontade da Chocolate, vai faltar fertilizante na fazenda. Bora, chegou seu momento, Chocolate. Chegou o momento de mijar, bora. Solta a urina, Chocolate, por favor. A vaca morena foi a vencedora do concurso. Ela conseguiu verter quase 2,5 litros. Segundo os organizadores, as vacas costumam urinar até 12 litros, mas este ano ficaram estressadas porque o número de público aumentou. E de repente, com isso, eu estou chegando até aqui, né? Estar aqui com vocês, fazendo mostrando as experiências que a gente tem tido no campo. Esse evento aí foi considerado, na época, ganhou uma das melhores matérias do Bahia Rural, e foi realizado no domingo. Quando foi na segunda-feira, já estava no Globo Rural. Nós aí tentamos fazer outros. Aí eu tinha uma propriedade no sul da Bahia, lá no Baixo Sul, vendi essa propriedade, investi, fiz mijódromo, botei nome de mijódromo, fiz depois 1000 camisas, gastei mesmo dinheiro. Quase
que eu perco até minha família, meus filhos, minha mulher, porque diz que eu estava ficando doido, e lá na minha cidade eu sou tido como doido, porque às vezes a gente faz um trabalho desse, e o pessoal acha que a gente é maluco. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Aí, faltando 8 dias para realizar esse evento, já tinha 5 canais de televisão já pronto para vir fazer a matéria. De repente me aparece uma febre aftosa lá no Paraná, lá no Mato Grosso, e aí o governo da Bahia, através da Secretaria de Agricultura, junto com a ADAB, suspendeu todos os eventos que envolvessem bubalinhos, bovinos, etc. E tal. Eu sei que eu perdi tudo, mas graças a Deus tive força, estou me recuperando, perdi o mijó, mas de qualquer forma está aí, a urina está aí, tem muita gente usando. E para você ter uma ideia, eu prefiro hoje ter minhas vaquinhas mais para eu colher a urina do que para tirar o leite. Porque o leite eu deixo por bezerro, e a urina, eu quando chego nas feiras levo e vendo por R$2 um litro de leite acho que está por R$1, R$1,50, então a urina da vaca está sendo até mais cara do que o leite. Infelizmente, eu não tenho mais o que apresentar aqui para vocês, porque eu levei 2 semanas aí muito corrida, e daqui até o dia 22 de julho eu estou muito atarefado. Como as meninas solicitou da associação que viesse falar com vocês aqui, a gente se prontificou. Tem nosso amigo Juvenal aqui, se quiser dar uma palavrinha, está aqui também, tem a Gisele. E, de repente, tem também as experiências, se vocês tiverem tempo e quiserem assistir outra matéria também, que é o do trabalho que a gente fez com a Araruta, o resgate da Araruta, que foi um trabalho que a gente começou a revitalizar. Eu comecei, junto com os nossos associados, procurar a Araruta, porque um médico aqui de Salvador prescrevia para as crianças que tinham problema de refluxo, de diarreia, de nutrição, não estava encontrando a Araruta pura, a verdadeira fécula da Araruta, e estava comprando na Índia e nos Estados Unidos, porque não achava um produto que é nosso, que é uma planta nossa, que é aqui do Brasil, porque vem da América do Norte, das Guianas, até o sudoeste daqui, se não me engano, do Rio de Janeiro. E, de repente, ela aqui no Recôncavo, ela é bem adaptada, e, por felicidade nossa, nós encontramos uma variedade aqui raríssima. Ninguém sabe nada de cultivo de Araruta, dessa variedade. Essa aqui, tudo bem, é uma variedade comum, que dá uma excelente fécula, né? Você pode aproveitar toda a parte produtiva da planta, a fécula, a farinha, a fibra, a parte aérea. E, de repente, eu encontrei aqui uma variedade chamada ovo de pata. Infelizmente eu não trouxe porque ela não está ainda, e ela é misteriosa. Tem época que ela some, aparece, e quando ela está subindo, parece que é a época que ela está me dizendo que é para eu colher ela, para extrair a fécula dela. Produz mais em termos de amido do que a outra, mas em produtividade, essa aqui produz mais rizoma do que a outra. Então é uma coisa aí que daqui para frente a gente vai estudar. Eu acho que já tem até gente aqui na Universidade Federal do Recôncavo fazendo experiência. Nós estamos colados com as meninas aí para fazer alguns projetos. E está aqui também, através dela, que nós estamos chegando aí, conhecendo o próximo evento da Itália, que será no Salão del Custo de Terra Madre, certo? Eu lá, Araruta, venha conhecer a Araruta do Brasil, entre o brasiliano, e pai, aí os gringos chegavam assim, olhavam, eu levei uns biscoitinhos, cheirava, eu digo, para comer, manjar, sei lá o que é manjar, rapaz, para comer, aí botava na boca, aí terminando eles comendo. Só comia depois que eu botava na boca para comer. Manjar, eu sei lá o que é manjar, rapaz, eu sei o que é comer, né? De repente eu saio daqui, vou até que eu sou até descendente de italiano, né? Meus avós vieram da Itália correndo da guerra, para não morrer da guerra, né? E de repente estou eu aqui, não sou acadêmico, certo? Tenho meus cursos profissionalizantes, tenho meus cursos técnicos, e estou aí, faço palestra, estou sendo um turista 0800. Graças a Deus, moro na zona rural. Às vezes tem hora que eu fico preocupado, não tinha nada a ver, eu larguei tudo na cidade grande, estava bem encaminhado para vir morar na zona rural, estou ficando mais pobre. Mas, de qualquer forma, eu tenho mais saúde, eu tenho mais, sei lá, o campo dá mais tranquilidade. A gente, aproveita você chegar no campo, tirar uma Araruta, fazer um mingau, tomar no ano. Vocês vão tomar o mingau, quem não conhece vai conhecer o que é o mingau da Araruta, né? Vai lá tirar uma pimentinha, comer uma bala de genipapo, tudo lá tirado na hora, chupar uma laranja. Então tem esse lado. Agora tem também o lado que a gente está passando uma dificuldade muito grande. O êxodo rural está acabando com a gente, porque o pessoal está saindo da roça, enchendo a cidade, e às vezes a gente, ainda mais a gente que quer trabalhar com orgânico.
né? A gente tem um desafio pela frente, a gente vai correr agora, chegar junto. Porque se eu disser que eu vou correr atrás, eu vou ficar a vida toda dizendo, vou correr atrás. Poxa, eu vou chegar junto. Então, nós estamos chegando junto aí para ver se a gente consegue o selo, certo? De orgânico. Inclusive, a filosofia da Terra Madre é produzir limpo, justo e solidário. E a gente está dentro disso aí. De repente, aí, com uma feirinha dessa, a gente sempre faz uma coisinha solidária, troca uma mercadoria por outra, e aí vai, e aí a gente estamos indo. O governo da Bahia está dando oportunidade a gente de levar a gente para as feiras. A gente foi para a Feira de Conquista, mas, infelizmente, com o problema da seca aqui na Bahia, o governo da Bahia, a gente tinha 10 cidades para correr aqui, mas, infelizmente, com a seca, porque o custo é muito alto da Secretaria de Agricultura através da SUAF, montar uma estrutura, como a gente montou lá em Conquista, levar todos os produtores, todas as cooperativas que estão inscritas aqui nesse livro, dando hospedagem, dando o espaço, dando alimentação, transporte, e infelizmente, esses recursos vai ser destinado às cidades que estão com problema de seca aqui na Bahia, que todos vocês estão vendo aí, que essa seca está uma das piores secas durante esses 40 anos, certo? Então, se vocês quiserem, estou no tempo ainda, ou quero mais que a gente fale alguma coisa, ou passe o vídeo? Eu agradeço a senhora pelos elogios, isso é fruto do trabalho que a gente vem fazendo. Fico até emocionado, mas eu não sou doutor, não. Me deram o título de doutor, sabe como é que eu sou conhecido na Embrapa? Doutor Mijo. Doutor Mijo! Olá, doutor Mijo! Aí eu já, entendeu? Quando agora também é Pedro da Araújo,
São vários apelidos que eu pessoal, eu não me ligo não. Inclusive, vou contar até um caso interessante. Nós fomos para Fenago, eu e um amigo meu. Eu fui com a urina de vaca e o meu amigo foi com o biodigestor. Então, lá, o biodigestor é a base da fezes do gado, né? Então, eu disse, olha, aqui é o seguinte, eu fico lá no meu stand e ele foi com o stand do frigorífico que estava montando lá em Santo Antônio. Então, eu era o doutor Mijo e ele o doutor Bosta. Aí, chegou um senhor de 70 anos, né? Lá no stand, né? Pai, eu digo, rapaz, aqui, o senhor conheceu o doutor Bosta? Ele disse, não, para quem é esse doutor Bosta? Eu digo, o senhor vai aqui, quebra a esquerda, depois o senhor quebra a direita. O primeiro do lado direito, assim, é o doutor Bosta. Aí lá vai o senhor, né? Quando chegou lá, ele, em vez de ir no primeiro da direita, ele foi no primeiro da esquerda. Aí chegou para uma moça e disse, eu vim aqui, eu quero conhecer o doutor Bosta. Aí a menina ficou assim olhando para ele, doutor Bosta? Ô senhor, aqui não tem nenhum doutor Bosta não. Porra, esse velho voltou retado. Aí chegou junto de mim, porra, rapaz, você tá me fazendo de besta? Eu digo, o que, doutor? Qual foi o caso? Pô, você mandou eu procurar o doutor Bosta lá, eu falei lá, e a menina ficou dando risada com a minha cara. Eu digo, não, olha lá que o senhor não foi no lugar certo. Vamos lá para o senhor ver. Aí peguei ele, fui com ele, cheguei lá e disse, o doutor Bosta, não foi aquele que o senhor se apresentou. Eu disse, não, foi uma menina do lado. Eu digo, então, tá vendo o senhor? O senhor achou que eu estava curtindo com sua cara, foi? Vai lá e pergunte ele se o nome dele não é doutor Bosta. Aí ele foi lá, chegou lá, é aqui que tem o senhor doutor Bosta? Ele disse, não, o que o senhor deseja saber? Lá? Então essas coisas, tem um também da urina de vaca, rapaz, interessante isso. Aí quando a gente começou o trabalho, eu fui fazer uma palestra em Juazeiro. Cheguei lá em Juazeiro, encontrei um produtor orgânico que mandava para o Canadá, para a França, para a Inglaterra, melão. Aí, acertei com ele, comecei a comprar urina de vaca na região toda. Aí eu estava fornecendo 4.000 litros de urina de vaca, para você ver, né? 4.000 litros de urina de vaca, para você conseguir na região, meu amigo. Os caras, esse cara é maluco, esse cara é doido, rapaz. Porra, botar vaca. Eu digo, eu pago, velho. Eu pagava, eu comprava 20 centavos e vendia 40 pro cara. Né? O cara pegou, levou, chegou lá em Curaçá, Curaçá chegou lá, pegou um cara daqueles, botou os caras para aplicar lá na manga, lá no que ele produzia manga, coco, melão. E um desses caras, tinha um cara que a mulher tinha um ciúme desgraçado do cara. Todo dia era um pau da porra com um cara dentro de casa que tinha um ciúme que achava que o cara estava traindo ela. De repente o cara chega, rapaz, vai para a fazenda do cara de manhã. O cara botava o carro para levar e trazer. Assim, pronto, para finalizar. Aí quando chegou lá, pegou o cara, botou o cara para bater urina de vaca no cultivo, na manga do cu. Quando o cara volta de tarde, meu amigo, fedendo a mijo de vaca para desgraça. Aí quebrou o pau com a mulher. Seu desgraçado, bem que eu sabia que você estava me traindo, mas me traindo com a vaca. Mas moleque, traindo com vaca, nada, mulher. Tu vai me traindo com você, tá cheirando a mijo. Isso é porque o dono do seu carro tá mandando a gente botar mijo na lavoura. Não é que a mulher foi no outro dia para ver se o cara estava batendo mijo de vaca, né? E realmente, quando você bate, quem é casado, que a mulher não gosta, fica 3 dias fora da cama, porque você fica cheirando a mijo. Bom, gente, agora vamos ouvir a palestra Sistematização e Avaliação de Tecnologia Social, com Adriano Borges Costa, do Instituto Polis. O Adriano é administrador pela FGV, tem mestrado em Administração Pública e Governo pela FGV. Atualmente é técnico pesquisador e membro da coordenação executiva do Instituto Polis, atuando principalmente em temas relacionados ao desenvolvimento local. Atuou no projeto Novos Paradigmas de Produção e Consumo e na coordenação do eixo Alternativas para o Desenvolvimento, que integra todas as atividades do Instituto na temática. Realizou pesquisas ligadas à comercialização de produtos, de empreendimentos de economia solidária, em especial alimentos em grandes centros urbanos. Além disso, estudou práticas de consumo coletivo e de comportamento. Depois de um relato tão divertido e de um relato tão emocionante, eu vou começar com um assunto meio chato. Então, a gente não tem um cafezinho aqui, mas força que a gente já está chegando no final. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Alessandra e da UFRB, em nome do curso.
Foi um convite muito especial, porque a Alessandra a gente se conheceu exatamente quando teve o lançamento da publicação dos Novos Paradigmas, e a gente teve um contato relativamente constante desde então, mas a gente não tinha tido a oportunidade de sentar e conversar de fato, poder se conhecer melhor, e ela me falava bastante desse curso, mas também não tinha a dimensão do que era, e fiquei muito surpreso com a qualidade do grupo que está fazendo essa primeira turma, né, do curso. Achei muito legal. Eu estava conversando com o Rodrigo da FINEP, inclusive, como tem um astral bom essa turma, como tem um perfil muito legal, uma turma que está na prática, que está discutindo tecnologia social na prática, que não está discutindo tecnologia social como o sexo dos anjos, como se é ou não é tecnologia social, quais são as dimensões teóricas, mas está na prática fazendo e traz um astral para o curso, para esse seminário. Imagino como deve ser o curso também, que foi muito legal. Então, parabenizar aí pela turma que vocês formaram e que acho que ficou bastante simbólico agora no Amigo Secreto que vocês fizeram, todos bastante integrados, bastante envolvidos. Tenho certeza que a nova turma do curso virá e que isso vai se estender por bastante tempo, porque foi muito bem feito. Eu vou falar então um pouco de sistematização e avaliação de tecnologias sociais. Isso a partir de uma experiência que a gente desenvolveu no Instituto Polis, que a gente, desde o final de 2010, a gente tem trabalhado com a Fundação Banco do Brasil, trabalhando com as experiências do Banco de Tecnologias Sociais, que vocês devem conhecer essa plataforma. A gente fez um trabalho grande de revisita a todas as tecnologias sociais que estavam no Banco de Tecnologias Sociais para atualizar as informações sobre elas, porque o banco foi reformulado, a forma de apresentação dele, e agora todas as tecnologias que estão lá estão com os dados atualizados. Então esse foi um trabalho de sistematização e avaliação dessas experiências, e a partir disso eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem trabalhado, algumas coisas que a gente produziu em termos de avaliação e sistematização. Agora a gente está fazendo um projeto, continuando com a Fundação Banco do Brasil, que é em parceria com o GAP, que é o grupo lá da Unicamp, que é uma pesquisa na área de tecnologias sociais e políticas públicas. Então eu também vou pegar algumas coisas dessa última pesquisa que a gente está fazendo. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e que eu achei muito interessante o logo que foi formulado para o curso, né? Esse loginho que a gente tem visto aí ao longo desses 2 dias caminhando aí nesse PowerPoint. E eu acho que ele simboliza muito bem o que é a tecnologia social. Eles conseguiram formular muito bem, em termos gráficos, o que representa a tecnologia social. Eu estou chutando se é isso, ela não me falou que essa é a história, mas eu imagino que a parte de baixo representa exatamente o aparato tecnológico, a tecnologia em si, representada aí pela Roca de Fiar, principalmente do Gandhi, e uma pessoa em cima desse aparato tecnológico, né? Uma pessoa que ela está em cima, que ela passa uma sensação de que está dominando essa tecnologia, que essa tecnologia ela está fazendo uso dela e não a tecnologia fazendo uso da pessoa. E eu acho que esse é o espírito que a gente está, esse é o espírito da tecnologia social. É a pessoa, são os indivíduos, são os beneficiários apropriados daquela tecnologia. Eles sabem o que é aquela tecnologia, eles conseguem... Tem uma expressão que eu acho muito boa, que mostra muito bem a questão da tecnologia social, que é abrir a caixa preta da tecnologia, né? A tecnologia social é aquela que você consegue abrir a caixa preta dela e pegar os componentes e remontar ela, e você sabe o que é, e você não fica dependente daquela tecnologia. Caso ela quebre, você não sabe como arrumar ela, você vai ter que pagar uma fortuna. Ela não tem um período que ela vai deixar de funcionar, que é programado, e que você vai ter que comprar outro aparato, vai ter que comprar uma outra tecnologia. Ela é uma tecnologia que você consegue manusear, que ela está sob o seu controle, e não a tecnologia sob o controle das pessoas, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver esse símbolo e ver que ele está a todo momento simbolizando muito bem esse conceito de tecnologia social.
Eu queria só falar, essa apresentação aqui eu fiz numa ferramenta, a gente estava falando ontem de tecnologias livres e tal, é uma ferramenta na internet que ela é aberta, gratuita, que chama Prezi, Prezi, um Z só, .com. E ela é gratuita, ela é super boa para fazer apresentações, então fica aí também essa dica. Você faz na internet, é super boa. E a primeira pergunta que está colocada quando a gente está falando de tecnologia social, de sistematização e avaliação, é essa pergunta que é um tanto quanto capciosa, né? Como dizer se uma experiência é tecnologia social ou não? Como avaliar se um caso, uma experiência, ela é tecnologia ou não? E aí eu coloquei ali, bem pequenininho, que essa é uma pergunta que ela cai numa cilada. É uma cilada a gente tentar ficar tentando definir muito bem o que é tecnologia social ou não. Uma formulação teórica, ela tenta de alguma forma clarear a prática, que muitas vezes é caótica, que muitas vezes é bagunçada e muito mais complexa do que a formulação que a gente pode chegar. Então, eu não gosto de ficar num debate sobre isso aqui é uma tecnologia social ou não, porque muitas vezes ali naquela experiência você tem uma tecnologia social que está imbricada com uma tecnologia que é convencional, porque as coisas não são puras, então muitas vezes uma tecnologia social depende de alguma tecnologia convencional, ela também é economia solidária, mas também tem questões de autogestão ali que não estão bem resolvidas. Então, eu acho que tentar responder muito bem, se tentar categorizar, a gente não vai chegar em muito lugar. Mas dá para a gente avançar um pouco, assim, dá para a gente tentar avançar no sentido de dizer o que é uma tecnologia social ou não, no sentido de politizar as práticas. Então, de dizer, olhar para as práticas e falar assim, isso aqui pode chegar um pouco mais para cá e ela vai se aproximar mais do que a gente está falando. A gente pode apontar mais no sentido de apontar caminhos para experiências e da gente olhar para uma experiência e falar assim, para isso aqui se tornar uma tecnologia social, talvez a gente possa fazer essa adaptação aqui, que vai tirar menos dependência do beneficiário em relação a uma determinada máquina. Um exemplo que acho interessante, que a gente teve contato nesse processo com a Fundação Banco do Brasil, era um sistema que ele era basicamente, ele era muito aplicado no norte, e era um sistema de bombeamento de água a partir de luz solar. Então, comunidades que não tinham acesso à água, eles construíam um pier, colocavam ali uma bomba alimentada com luz solar e faziam um sistema de hidráulico que entregava nas casas e abastecia as casas através dessa bomba. Isso é uma tecnologia social, aí a gente foi tentar avaliar, não, mas essa bomba aqui ela é extremamente complexa, a gente não consegue fazer a manutenção dela, ela não está sob o controle das pessoas. Mas será que não é mesmo? Não é tão simples assim separar as coisas. Então, ela tem um grau de hibridismo aí, de mistura que a gente vai sempre encontrar. Então, eu acho que essa pergunta é uma cilada. Mas a gente tentou avançar em alguns critérios que fossem mais objetivos. E que eu resolvi trazer aqui para vocês para a gente tentar pensar um pouco e avançar um pouco nessa pergunta. Essa era uma ficha que a gente preenchia com a equipe da pesquisa, que tentava responder um pouco se aquilo era uma tecnologia social ou não, para a gente poder... Os casos que estavam muito claros que era uma tecnologia social, que não tinha muita dúvida, a gente já levava para o banco, fazia o processo de atualização e tal, e em alguns casos a gente... através dessas perguntas, a gente colocava um sinal de alerta, que significava que a gente precisava, talvez, entender um pouco melhor aquela experiência, ir até lá, conversar com as pessoas e tentar entender melhor o que era aquilo. Então, uma primeira pergunta que a gente colocava era se a experiência já foi implementada. Isso é fundamental, né? A gente está falando de uma construção que ela é uma construção que tem que se dar com os beneficiários, tem que se dar na prática. Tem uma tecnologia que ela foi concebida, mas ela não foi aplicada, por si só ela não é uma tecnologia social, porque ela não foi construída na interação, né? Ela foi construída só na cabeça. Então, sem muitos problemas com essa pergunta. Tá dando para ler? Tá? Aí tinha uma segunda parte que era relativa à reaplicação e sistematização da proposta, da tecnologia. Então, a pergunta objetiva era: a experiência pode ser reaplicada por outras comunidades e por outros atores? Aquela experiência, como ela estava descrita, sistematizada, ela permitia que outros atores reaplicassem ela, ou na concepção da tecnologia, como ela estava escrita,
ela estava escrita de forma tão imbrincada com uma experiência específica, então foi a pessoa tal que chegou numa metodologia tal e tal, que a gente não conseguia nem entender como separar aquilo daquela experiência específica, daquele caso específico. Então, essa era uma pergunta que mostrava para a gente o quanto que a gente conseguia ali entender a experiência que estava acontecendo ali e a parte dela que a gente poderia reaplicar em outros casos, em outras comunidades. E a gente, se a pergunta estava assim, era que a gente não tinha muito problema, então a gente seguia em frente. Se estava não, a gente colocava um alerta. Então, essa questão de poder ser reaplicada por outras comunidades e por outros atores era para a gente fundamental. Uma outra pergunta era, a entidade permite a reaplicação da experiência livremente, sem qualquer necessidade de pagamento por patentes ou outras formas de direitos autorais, de proteção de direitos autorais? Isso também acho que é bastante tranquilo, é uma forma bastante objetiva de medir. Uma tecnologia que tem patente fechada, porque existem patentes abertas também, uma tecnologia que tem patentes fechadas a gente já exclui como tecnologia social, né? Uma outra pergunta que a gente buscava responder é, a entidade busca promover formas de disseminação e de reaplicação da experiência em outros contextos e por outros atores? Ou seja, a entidade ela tenta passar essa tecnologia para outros atores e para outras comunidades e para outras realidades? Ela tenta fazer com que isso seja reaplicado? Essa também era uma pergunta que, caso ela fosse respondida com um sim, ela estava muito bem resolvida, porque o objetivo da tecnologia social é esse. Caso não, a gente ia ter que olhar melhor o caso. Uma outra questão também fundamental é a sistematização da tecnologia social, né? Se a gente está falando de que a tecnologia social, o objetivo dela é em si, ela poder ser disseminada, ser reaplicada, ela ganhar, eu não diria escala, mas conseguir chegar em outras pessoas e ser realizada por outros atores, a sistematização é fundamental. Então, você ter uma sistematização, você ter aquela experiência contada, formulada de uma forma que outras pessoas possam entender, era fundamental. Então, essa entrou como uma questão importante para a gente. Em relação aos resultados, os resultados apresentados referem-se ao problema apontado e à solução proposta. Essa era mais... porque nas fichas que a gente estava analisando, nas sistematizações que a gente estava analisando, esses eram campos separados, mas o objetivo dessa pergunta era olhar, o problema que eles descrevem, ele é de alguma forma resolvido, ou se não resolvido, de alguma forma a tecnologia contribui para esse problema? Então acho que esse também não tem problema. Uma questão importante era em relação aos resultados e impactos e seu potencial de serem duradouros ao longo do tempo. Então, a gente, no conceito clássico de tecnologias sociais, a gente fala tecnologias que conseguem gerar transformação social, né? Ou melhorias sociais. Então, qual é aquele impacto daquela tecnologia social? Ela tem sustentabilidade ao longo do tempo, ela se mantém, ela consegue ser duradoura de alguma forma, ela consegue ser eficaz, consegue se manter. Esse era um outro elemento que a gente estava olhando. Em relação ao envolvimento da comunidade, esse é um outro eixo fundamental de análise de tecnologia social. Então, quanto que a comunidade foi envolvida naquela tecnologia social. E, de fato objetivo, a gente tentou criar 3 perguntas. Então, a primeira pergunta era, os participantes da experiência estão envolvidos em ao menos uma das etapas de desenvolvimento da experiência? Na pesquisa do problema, no desenho da solução ou implementação da experiência? Porque isso também é uma outra questão, né? A gente fala o envolvimento da comunidade nas tecnologias sociais, mas quando você vai analisar na prática, nem sempre tudo é tão bonitinho, né? Sempre tem algum tipo de envolvimento é necessário e é fundamental na tecnologia social, mas nem sempre o envolvimento se dá desde a concepção do problema e se dá de forma tão pura. Então, a gente colocou esse critério que era assim, em pelo menos uma das etapas, seja na formulação do problema, no desenho da tecnologia ou na implementação daquela tecnologia, a comunidade foi envolvida de forma
de forma clara, em pelo menos um desses tópicos? A outra pergunta era: os participantes possuem possibilidades reais de influenciar e modificar o andamento da experiência? Então, conforme a experiência está sendo desenvolvida, os participantes conseguem influenciar nela? Conseguem, de alguma forma, tomar decisões sobre aquela experiência? Então, você envolver os beneficiários na formulação do problema, mas depois na implementação e no dia a dia da tecnologia social, os beneficiários não conseguem de tomar decisões e dizer os encaminhamentos necessários e que lhes interessa para aquela tecnologia, é bastante problemático. Então, qual é a capacidade dos beneficiários de influenciar o andamento da experiência? E, por fim, o nível de complexidade dessa tecnologia social. Essa tecnologia social, ela tem um nível de complexidade que permite que ela seja apropriada pelos participantes. Os participantes conseguem entender essa tecnologia social como um todo e conseguem se apropriar dela e de fato, poder fazer a manutenção daquela tecnologia, ou, se for uma metodologia, conseguem fazer a implementação por si só daquela metodologia. Então, se eles conseguem se apropriar de acordo com o grau de complexidade da tecnologia social. E aí, por fim, a gente tentava, de alguma forma, responder se aquilo era uma tecnologia social ou não. Isso foi, de forma responsável, que a gente conseguiu chegar mais perto. Esses conjuntos de perguntas que não são completamente objetivas, envolvem uma análise qualitativa e subjetiva, mas que conseguem objetivar o que, na nossa visão, são os princípios principais da tecnologia social. E aí a gente respondia ao final se aquilo era uma tecnologia social ou não, e quando alguma das perguntas eram não, a gente ia atrás de entender melhor como aquilo se dava, principalmente porque a gente não chegava a uma conclusão, isso aqui não é uma tecnologia social. Mas a gente chegava muitas vezes à conclusão que aquela sistematização da tecnologia social não estava formulada como tecnologia social. Isso é uma questão importante em termos de sistematização. Você sistematizar um projeto e você sistematizar uma tecnologia social é diferente. As duas coisas estão totalmente ligadas, são totalmente complementares, são nos projetos e nas ações que as tecnologias sociais são implantadas e são criadas, mas você sistematizar um projeto é uma coisa, você sistematizar uma tecnologia social é outra. Quando você vai sistematizar uma tecnologia social, você está pensando na disseminação, você está pensando o uso que outros atores vão fazer daquela sistematização. O uso que vai ser dado daquela sistematização com o objetivo que é central na tecnologia social, que é a reaplicação daquela experiência. Então, muitas vezes a gente encontrava aquela pergunta ali, está formulado como TS? Está formulado como tecnologia social? Muitas vezes a gente tinha dúvida se aquilo era uma tecnologia social ou não, mas na verdade a nossa dúvida era: aquilo está formulado como tecnologia social ou não? E o nosso trabalho muitas vezes foi pegar alguns projetos que estavam... Obrigado. Alguns projetos que estavam no banco e tentar formulá-los mais como tecnologias sociais. Tentar entender o que daquela experiência eles... E aí isso era feito com as próprias entidades. O que daquela experiência era o caldo que a gente tirava e falava assim: isso aqui que é o que a gente queria, que pode ser reaplicado em outros lugares, que vai ser inserido em um outro contexto, em uma outra realidade, que vai ter uma outra configuração, vai tomar uma outra forma, mas que vai surgir dessa semente aqui, que tem um DNA que é comum, mas que não chega no mesmo produto, numa mesma forma, numa mesma experiência. E aí essa última pergunta assim era mais nosso indicativo se era uma boa ficha, se era uma ficha que estava muito mal escrita, que era mais de forma, ou se não era um modelo para a gente usar. Isso já era mais do nosso processo. Então essas perguntas é o que eu tenho para mostrar para vocês um pouco que foi a solução que a gente encontrou para essa cilada que é tentar dizer se uma coisa é tecnologia social ou não é. É uma cilada. A gente conseguiu chegar nessa formulação que eu trouxe para vocês. E quando a gente estava olhando os casos, as experiências,
a gente estava muito olhando também para a questão da desnaturalização da tecnologia social, que foi como a gente formulou. Que o caso da ASA, o recente conflito entre a ASA e o MDS, para mim é muito ilustrativo. Eu não tenho certeza se a história é essa, assim, porque eu não estou dentro da MDS e da ASA para saber. Mas o que a gente sabe é que a ASA faz parte do programa 1 milhão de cisternas e do P1+2, que são programas do MDS que dão recursos para a ASA implantar cisternas no semiárido. Essas cisternas não são... a ASA não é uma empreiteira, ela não vai lá e constrói a cisterna como uma empreiteira e pronto, entregou o produto. A ASA, ela trabalha com tecnologia social. Então, o que ela faz? Ela pega um grupo de famílias e envolve essas famílias na construção das cisternas, tem um assessoramento técnico, tem um material que é fornecido, mas as famílias constroem as cisternas e elas sabem, se apropriam daquele aparato. Aquele aparato, elas sabem como adaptar aquele aparato, sabem como fazer a manutenção, entendem o que é aquele aparato, não é simplesmente uma coisa que chega e entrega para elas, como chegasse no correio e aí ela vai falar, que bom, aquilo vai funcionar durante 6 meses, depois vai rachar e ela não vai saber o que fazer com aquilo. Então a ASA, ela mesmo se diz que ela não é uma construtora de cisternas, ela é uma construtora de articulações, ela cria articulações que são o produto inicial de qualquer tecnologia social. Então ela cria processos de apropriação daquelas famílias de um aparato tecnológico que é as cisternas, que na implantação são adaptadas, podem ser modificadas, mas que constituem ali uma solução para aquele problema da seca. O que a gente sabe é que no ano passado o MDS, com o início do governo Dilma, o MDS teve um conflito com a ASA em função de que eles gostariam que as cisternas fossem implantadas mais rapidamente, que se chegasse numa meta mais rápido. Eles tinham o programa 1 milhão de cisternas se previa implantar 1 milhão de cisternas e ainda estavam longe desse objetivo. Então, vamos acelerar esse processo aí, porque senão não vai dar certo. A ASA, na hora, colocou uma barreira, falou assim, se for assim, eu não faço. Se for para passar desse ritmo que eu estou fazendo hoje, eu não faço. Aí já é trabalhar com cisternas, e aí deu nas cisternas de plástico, algumas experiências de cisternas de plásticos recentes, que todas entortaram, casos de cisternas foram construídas que racham. Aí tem um show de horrores em relação ao que foram feitos com as cisternas. Oi? Exatamente. E aí a ASA falou assim, eu não consigo fazer mais rápido do que isso. A ASA é uma articulação que envolve, acho que 600 organizações, uma coisa assim. Não são todas que participam do programa. Em torno de 800. Não são todas que participam do processo de para a produção. Eu tenho essas instituições aqui que fazem o processo. Eu não consigo fazer mais rápido do que isso porque eu estou implantando tecnologia social, eu estou fazendo um processo de apropriação dessas famílias, desse aparato tecnológico, dessa tecnologia. Então, tem um conflito aí entre escala, entre a quantidade de reaplicações que você vai fazer e a natureza da tecnologia social. A natureza da tecnologia social, ela é o fato dela não ser um produto em si, ela ser um processo, ela ser um processo de adaptação daquele produto, daquela metodologia e de apropriação desse produto, dessa metodologia. Então, esse é um caso que demonstra um pouco o que a gente estava chamando de desnaturalização. Quando uma tecnologia social ela tem que passar por cima do seu processo, quando o processo de reaplicação passa a ser um processo de replicação, você fazer a coisa em massa, você destruiu a natureza da tecnologia social, você perdeu, a comunidade não vai estar mais envolvida, aqueles critérios que a gente enumerou não vão ser mais respeitados, e aí você desnaturalizou uma tecnologia social. Isso sim, a gente pode falar com clareza que seria sim falar que isso não é uma tecnologia social. O que as empreiteiras e as cisternas de plástico não são tecnologia social. Isso eu falo com bastante clareza e aqueles critérios deixam isso bastante claro.
o que a ASA faz é tecnologia social. Então, tem uma... Às vezes isso é mais claro, às vezes é mais complicado. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, bom, em relação a essa discussão de o que é uma tecnologia social, eu deixo ela de canto agora e passo para a questão um pouco de avaliação de tecnologia social. E aí eu gostaria de mostrar para vocês um resultado que a gente teve na análise das tecnologias do Banco de Tecnologias Sociais de 2001, das experiências que foram certificadas entre 2001 e 2009, como um exemplo de avaliação. Essa avaliação é uma avaliação mais quantitativa, que a gente pegou esses casos todos aí, que eram 541 experiências, e a gente foi olhar o que influencia a mortalidade das experiências que estavam no BTS. Então, a gente pegou todas essas 541, falamos com todas, vimos o que estava em funcionamento e o que não estava. O que não estava em funcionamento, que era mais ou menos uns 20%, a gente foi entender por que elas acabaram. E acho que essa questão trouxe elementos interessantes para a gente pensar. E aí, como um exemplo de avaliação, essa é uma possibilidade, a gente perguntou, a gente foi ver das experiências que acabaram, a distribuição de acordo com o tipo de entidade que estava implantando aquela tecnologia social. Então, a gente pegou cooperativas, empresas, instituições de ensino, instituições privadas de ensino, instituições públicas, organizações não governamentais, órgãos da administração pública direta, indireta, sistema S e tal. E uma coisa que a gente viu foi que as instituições privadas de ensino e os órgãos da administração pública direta foram as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas por esses tipos de órgão possuíram os mais baixos índices de sobrevivência, ou seja, teve uma taxa de mortalidade maior. Se a gente voltar aqui, a gente consegue ver ali, nas instituições públicas de ensino, tiveram 46% de mortalidade. E nas instituições da administração pública direta, foram 53%. Nem todos esses números de empresa, por exemplo, só tinham 4 tecnologias. Então, a gente não pode considerar porque o grau de aleatoriedade é muito grande. Mas essas duas tinham um número maior de tecnologias. Então, esse tipo de entidade, essa informação diz alguma coisa para a gente. O fato desses dois tipos de entidade terem uma taxa de mortalidade maior de experiências diz alguma coisa. E também diz alguma coisa o fato das instituições não governamentais e da administração pública indireta apresentarem as mais altas taxas de sobrevivência. Então, as ONGs e os órgãos da administração pública indireta são as instituições em que as tecnologias sociais mais se mantiveram ao longo do tempo. Isso é interessante para a gente pensar. Esse é um tipo de avaliação que coloca uma série de pontos de interrogação na nossa cabeça. Mas ONG está tão fragilizada no Brasil, ONG está com tantos problemas de recurso que a gente tem acompanhado, está sendo criminalizada nos jornais, na mídia, e são as instituições que conseguem, de forma mais eficaz, manter experiências ao longo do tempo. Se a gente pegar a porcentagem, 80,95% das experiências ligadas a organizações não governamentais se mantiveram ao longo do tempo. Em organizações da administração pública indireta, foi 87%. Isso gerou uma série de perguntas para a gente, que a gente tentou se aproximar um pouco mais das respostas, mas não conseguimos chegar. Isso envolveria uma pesquisa, inclusive, qualitativa. Mas nos mostra, por exemplo, que a flexibilidade, o grau de discricionalidade, ou seja, o grau de capacidade de ação sem estar numa caixinha muito burocrática e tal, é uma coisa que influencia muito o sucesso das tecnologias sociais. Essa é uma hipótese que a gente colocou. Então, as ONGs que conseguem trabalhar de forma mais flexível, que não estão ali dentro de uma burocracia, de um Estado, de uma instituição extremamente grande, conseguem gerar condições mais adequadas. Os órgãos da administração pública indireta também, porque estão dentro do Estado, estão fazendo coisa com recursos públicos, mas muitas vezes conseguem ter um grau de flexibilidade maior.
Aí, para gerar mais alguns pontos de interrogação na nossa cabeça, a gente também foi ver a distribuição das experiências de teste que acabaram entre os... Ah, não, esse daí é a mesma coisa. Esse é a mesma coisa. Esse aqui, ó. A gente foi ver, entre os tipos de entidades que acabaram, o que eles alegaram o motivo do término. Por que aquela tecnologia acabou? E aí, a gente viu que, em relação às ONGs, que são responsáveis pela maior parte das tecnologias, os motivos mais alegados para o fim da tecnologia social é a falta de financiamento ou a ausência de lideranças ou o fim do prazo de execução. O fim do prazo de execução era aquela tecnologia foi feita para um objetivo específico e aí ela acabou porque acabou o prazo de execução, era o que estava previsto. Então, não necessariamente é um problema. Mas falta de financiamento e ausência de lideranças no processo da tecnologia social foram os motivos mais relatados pelas entidades de organizações não governamentais que estavam fazendo tecnologia social. Em relação aos órgãos como prefeituras e governos estaduais, ou seja, administração pública direta, a descontinuidade política foi o principal fator. Então, você tinha, inclusive isso a gente conseguiu ver graficamente, em anos de eleição, a gente pegou quando que elas terminaram, em ano de eleição, as organizações da administração pública direta tinham uma queda muito grande no ano seguinte, muito grande de mortalidade. Então, a dinâmica política, a descontinuidade política foi um fator extremamente significativo nesses casos, nas tecnologias que eram feitas por órgãos da administração pública direta. E, de forma geral, os motivos mais alegados para o fim das tecnologias sociais foi a falta de financiamento para 26% dessas instituições, a ausência de lideranças para 20% dessas instituições e o prazo de execução que foi encerrado para 14%. Essa informação ela bate bem com as ONGs, porque as ONGs são a maior parte das tecnologias sociais. Então, nesse caso, quando a gente coloca o bolo total, os fatores definidos pelas ONGs acabam ficando bastante significativos. Mas 65% em 65% dos casos, esses são os objetivos. Isso diz bastante quando a gente está pensando em tecnologia social. Isso diz bastante quando a gente está pensando em política pública de tecnologia social. Financiamento é o grande problema. E a ausência de liderança aparece logo em seguida. Então, um processo que ainda não está bem construído, que ainda não foi maduro o suficiente para concretizar aquelas lideranças, é uma hipótese, e uma forma de financiamento que não está adequada. Para ilustrar um pouco esses casos, a gente estava muito preocupado nessa análise em pensar políticas públicas. Então, a gente teve uma atenção mais forte para os casos em que eram tecnologias sociais executadas por órgãos da administração pública direta ou indireta, que de alguma forma envolviam recursos públicos. E a gente, apesar da discussão que a gente teve agora com o Rodrigo, e a gente pautou bastante a questão das políticas públicas, né, e trouxemos bem essa questão de que nem sempre a participação do governo é boa e tal. Acho que esse exemplo é interessante. Ele mostra, Pescando Letras era uma metodologia que foi desenvolvida por uma organização não governamental que trabalhava com pescadores, e era era uma metodologia de educação, de alfabetização desses pescadores. Num sistema de alternância, em que esses pescadores tinham aulas em períodos específicos que respeitavam a dinâmica do ciclo da pesca e tinha a metodologia toda pensada a partir dessa realidade, desse fato e das experiências que estava sendo vivida ali por aqueles pescadores. E isso foi reaplicado em vários locais e a prefeitura, em determinado momento, se interessou e fez uma parceria com a organização não governamental para dar maior escala para aquela experiência. Então, colocou possibilidade de usar as escolas públicas,
começou a colocar um pouco de recurso e tal. Isso foi para o governo federal. O MEC viu essa experiência e viu outras, tem várias experiências bastante similares a essa. O governo federal criou esse programa Pescando Letras. Isso virou um aparato dentro do governo federal que repassava recurso para os municípios, e esse município onde estava essa experiência inicial montou um programinha legal e usou bem esse recurso, e a organização não governamental um pouco saiu desse processo. O Estado começou a executar de fato. O programa federal acabou depois de um ano, a organização não governamental já tinha sido desmobilizada, a prefeitura não tinha mais condições de tocar aquilo sozinha, e o programa acabou, a experiência inicial acabou, a instituição não governamental acabou. Isso mostra um pouco que nem essa experiência, ela mostra um pouco que nem todo arranjo ele é beneficiado quando tem recurso público. Não é o fato de a gente conseguir recurso público que vai conseguir gerar maior escala e vai conseguir avançar na tecnologia social. A gente tem que brigar por uma política pública que não é uma qualquer política pública. É uma política pública que ela tem desenho específico quando a gente está falando de tecnologias sociais. Que ela envolve um grau de flexibilidade das instituições que vão executar, das instituições que vão formular a tecnologia social, que nem sempre o Estado está preparado para isso. Então, as burocracias atrapalham muito, as exigências muitas vezes atrapalham, e esses tipos de arranjo têm que ser muito bem pensados. E esse programa, essa experiência, ela morreu quando ela deixou de ter a organização da sociedade civil na base do processo. Quando o Estado passou a executar sozinho e deixou de existir ali a organização da sociedade civil. Foi lá que, igual no caso da ASA, a tecnologia social deixou de existir. Não estava mais na mão da sociedade civil, não estava mais na mão dos beneficiários, não estava mais na mão de organizações que estavam próximas da realidade daquele território. Então esse é um caso interessante para a gente mostrar. E aí eu queria mostrar também, aqueles exemplos eu dei para a gente pensar um pouco uma análise mais quantitativa, que traz um pouco algumas coisas para a gente pensar sobre a sobrevivência das tecnologias sociais. E agora a gente está fazendo uma pesquisa que ela é qualitativa, e a gente formulou alguns conjuntos, algumas dimensões de análise que eu trago para vocês para a gente olhar junto, que aí elas já partem mais de alguns critérios ligados mesmo à tecnologia social. E a minha primeira coisa que a gente vai olhar nesses casos é a natureza tecnológica e o entorno sociotécnico. Esse olhar é um olhar que a gente vai olhar para a tecnologia social em si e entender como ela funciona e como ela está ligada àquela realidade, àquele território. Então, esse conjunto, ele expressa bastante aquela questão do envolvimento da comunidade, do envolvimento dos beneficiários. Então, de forma objetiva, uma questão que a gente vai olhar é o grau de participação de autoridades científicas, então pesquisadores, etc., autoridades estatais, técnicos dos estados, e autoridades locais, lideranças daquele território. No desenvolvimento e reaplicação da tecnologia social, sendo pessoas ou instituições. Então, aí a gente está olhando para a questão das autoridades, então muito ligado àquela questão da participação da comunidade. Esses são os três tipos de autoridades que às vezes estão envolvidos na reaplicação de tecnologia social, e entender qual o papel de cada um deles diz muito sobre como aquela tecnologia social está sendo realizada. E aí, uma análise específica sobre a participação dos usuários no desenvolvimento e reaplicação da tecnologia social. Esse também é outro elemento que a gente já discutiu bastante aqui. E quando a gente vai avaliar a tecnologia social, é um dos eixos fundamentais e centrais. Outra questão que eu acho que a gente nem falou tanto ainda é essa questão do conhecimento tradicional e conhecimento científico. A gente estava falando um pouco do aparato tecnológico convencional, então, por exemplo, a bomba d'água que eu falei, junto com um sistema que
foi desenvolvido com a comunidade. Entender qual é esse balanço, quanto que ele consegue equilibrar conhecimento tradicional e conhecimento científico, nos diz bastante também. Então, conseguir olhar uma tecnologia, uma metodologia, um produto e falar assim, esse produto ele tem aqui alguns elementos que são de tecnologia tradicional e também tem alguns elementos que são de tecnologia científica, que são conhecimento científico, que são tecnologias tradicionais, que tem aí a participação da universidade, de técnicos e tal, também é uma medida interessante para a gente analisar a tecnologia social. E a questão das alternativas tecnológicas e do hibridismo desses modelos. Então, a gente costuma muito, quando vai analisar uma tecnologia social, falar assim, essa tecnologia social, ela é uma alternativa a uma tecnologia convencional? Um exercício. As cisternas. Ela é uma tecnologia alternativa a um modelo que é um modelo tradicional, que é um modelo que a gente pode dizer que seria o sistema urbano de abastecimento que é o dominante e que não é o necessário e o possível naquela realidade. Então, olhar uma tecnologia social e falar assim, ela é uma alternativa a uma tecnologia convencional que é dominante, e tentar identificar qual é essa alternativa e por que a dominante não está de acordo com aquela realidade, é um exercício interessante na hora de avaliar a tecnologia social. O caso das bombas d'água também é um caso como esse. Se a gente pegar qualquer tecnologia social, a gente consegue fazer esse exercício, pensar o quanto que ele é uma alternativa tecnológica a uma tecnologia convencional, uma tecnologia dominante. E o grau de hibridismo, que é aquilo que a gente estava falando do balanço. Então, o grau que ele acaba entrando em tecnologia social e tecnologia convencional. E aí, por fim, em relação a essa questão da natureza tecnológica, o último elemento de análise é avaliar em que medida a necessidade de se atingir escala, como no caso da ASA, que a gente estava conversando, compromete a realização da adequação sociotécnica no processo de aplicação. A adequação sociotécnica é um conceito muito utilizado pelo Renato Dagnino, que ele na verdade, uma forma de reprojetamento daquela tecnologia. Então, quando você vai reaplicar em um determinado local, você pega lá uma matriz que você vai usar de modelo, mas na hora de aplicar você reprojeta, você adapta, você faz certos arranjos mais de acordo com aquela realidade que está ali. Esse é o processo de adequação sociotécnica. E aí, escala e adequação sociotécnica são elementos contraditórios, são elementos que estão em posições separadas. Quando você vai atingir escala, você vai chegar num grau de replicação, que é o caso das cisternas, que a BNDES estava pressionando a ASA para aumentar o grau de escala, e isso ia diminuir a capacidade da ASA de fazer adequação sociotécnica. Então, é sempre uma balança. E você tem que, aí pensando em política pública, pensar uma política pública de tecnologia social envolve entender um pouco qual é esse equilíbrio da escala necessária para uma política pública, porque a política pública se propõe a ter um grau de escala, a ter um grau de universalização, e a tecnologia a adequação sociotécnica necessária para aquela tecnologia social. E isso tem um equilíbrio. Você não pode nem privilegiar demais o grau de escala, porque você vai deixar a adequação sociotécnica de lado e isso vai desnaturalizar a tecnologia social, e nem pode ficar fazendo só a adequação sociotécnica, senão você não vai conseguir atingir tempo de escala. Então essa contradição também é um dos elementos que a gente está utilizando dentro desse conjunto maior que é a natureza tecnológica. Uma outra dimensão que a gente está analisando são 3 dimensões: a natureza tecnológica, a sustentabilidade econômica e ambiental, e a terceira é o arranjo institucional e de pessoas, de vínculos que tem na tecnologia. A segunda, a sustentabilidade econômica e ambiental, a gente divide em um conjunto que é a contribuição dessa experiência para a criação, adensamento e complementamento de cadeias produtivas, tanto para o circuito formal quanto para a economia solidária. Então, olhar pela tecnologia social, pela metodologia ou aquele produto, e olhar dentro da economia solidária
como é que ela está presente? Se ela está mais articulada com a economia formal ou mais articulada com a economia solidária? E quais são as implicações disso? Quanto que a tecnologia social consegue se vincular mesmo à proposta da economia solidária? Que consegue pensar e criar circuitos de comercialização, de produção, de consumo dentro da economia solidária. O grau de dependência de recursos públicos, e aí a gente tem que ter cuidado ao analisar esse elemento, porque não necessariamente a gente está falando assim, uma tecnologia social tem que ser totalmente independente de recursos públicos. Não é esse o objetivo. Nenhuma empresa é totalmente independente de recursos públicos. As empresas pegam muito recurso público emprestado, usam uma série de estruturas do Estado, e a gente não está falando aqui em separar essas tecnologias do Estado e conseguir que elas atinjam uma sustentabilidade econômica. Mas ver qual é esse grau de dependência. Se ela necessita fundamentalmente de recurso público ou não, ou se ela consegue ali, naquele arranjo, de alguma forma, da sociedade civil, de alguma forma ter uma sustentabilidade econômica. E aí, a distância e a autonomia relativa da experiência em relação à economia formal. Então, olhar aquele primeiro caso, aquele primeiro conjunto, elemento, era olhar para a cadeia da economia solidária. Nesse caso, é ver o quanto que ela é dependente e tem autonomia da economia formal. Essa é uma discussão interessante que a gente fez ao longo desse seminário todo, e que começou com a palestra do Antônio, em que ele fala da questão da viabilização das tecnologias sociais. A tecnologia social, dentro da economia capitalista, ela pode ser viável ou não pode ser viável. O nível de preços praticados pela economia formal, pela economia capitalista, ela é de alguma forma compatível com a economia solidária. E uma vez que a gente vive dentro da economia formal, dentro de um sistema capitalista, o quanto que a economia solidária consegue ou deve se integrar com a economia formal ou não, é uma questão que é um dilema que a gente vive e que vai viver sempre, que não tem muita solução. Então articular em rede, você não tem um centro, não tem relações bilaterais apenas, isso garante resiliência. Então olhar o quanto aquela tecnologia social está articulada em redes, quando os atores formam uma rede, não uma relação linear, diz bastante sobre as implicações dessa arquitetura de vínculos. Insisto bastante nessa questão da arquitetura de vínculos, porque eu acho que ela diz muito sobre a sustentabilidade do projeto. E aí, nessa análise dos vínculos e dessa arquitetura, entender o envolvimento e a autonomia das organizações de sociedade civil envolvidas no desenvolvimento e implementação das políticas de tecnologia social também é fundamental. Então, nesse mapa de vínculos, pegar o que é sociedade civil, entender qual é o grau de autonomia, discricionalidade, flexibilidade, e liga para aquele negócio que a gente viu lá no começo, que era as ONGs são as instituições que conseguem garantir maior sustentabilidade das experiências de tecnologia social. Isso, na nossa hipótese, é devido principalmente à flexibilidade que ela tem e à tendência que ela tem em se articular em redes. Entender nessa tecnologia social, nessa experiência de economia solidária, qual é o grau de autonomia dessas instituições, dessas organizações de sociedade civil, diz também bastante sobre a capacidade de sustentabilidade dessa experiência. A instituição, se você consegue criar uma base em que a instituição, a sociedade civil tem autonomia, se você tira alguns dos atores, essas organizações se rearticulam, se conseguem mobilizar os recursos, nem sempre, claro, mas elas têm uma flexibilidade maior e garantem um grau de flexibilidade que é interessante para a gente fazer tecnologia social. E aí, isso se coloca numa reflexão que a gente tem feito no Polis, que é sobre políticas públicas e tecnologias sociais. Porque a gente está fazendo uma pesquisa e a gente está fazendo
A ideia é que políticas públicas baseadas na tecnologia social têm que necessariamente passar por organizações da sociedade civil, tem que necessariamente passar por organizações da sociedade civil na ponta do processo, na implementação. Uma política pública de tecnologia social, como o caso do Letras, que era o Estado, inicialmente a presidência da sociedade civil, depois a prefeitura, depois foi só a prefeitura e o governo federal, isso não é o melhor desenho da nossa opinião. Na nossa opinião, o Estado tem que sim fornecer recurso público para a tecnologia social, mas isso tem que ser utilizado na implementação por meio de organizações da sociedade civil, por meio dos movimentos sociais, das articulações que se dão entre as pessoas fora do Estado. Sem isso, a gente vai desnaturalizar a tecnologia social. O Estado não tem a proximidade necessária com o território, com as pessoas, não tem a flexibilidade necessária para a implementação da tecnologia social, e é isso são as organizações da sociedade civil. Elas conseguem fazer um processo de adequação sociotécnica, de integração entre as instituições, de integração entre os beneficiários, que permite que uma tecnologia social tenha sustentabilidade, consiga ter um grau de sustentabilidade maior e se realize um processo de adequação sociotécnica que não desnaturalize a tecnologia social. E consegue ganhar escala na medida que consegue articular mais a sociedade civil como uma área. Então, ganhar escala em políticas públicas de tecnologia social envolve necessariamente a capacidade da política pública de articular o maior número possível de instituições de sociedade civil. A ASA, na medida que tem 800 instituições, consegue atingir um grau de escala considerável, porque ela tem 700 organizações realizando o programa. E só consegue atingir escala sem desnaturalizar a tecnologia social, mas aí você consegue mudar essa base na sociedade civil. E aí, o Wilson falou um pouco na fala dele, sobre as necessidades do pai, né? Eu fui ver lá as casas que chegou na família, ela estava muito feliz de ter ganhado paz, mas ela ganhou uma caixa d'água, ela ganhou um galinheiro, ela ganhou um material, ela ganhou até uma assistência técnica, mas ela não ganhou uma parada tecnológica, ela não ganhou uma tecnologia social, ela não se apropriou daquela tecnologia social, provavelmente ela nem chegou a entender de fato o que era, por que eles estavam dando aquela caixa d'água, o sentido da tecnologia social do país. Então, esse é um caso de reaplicação mal sucedido, não diria que são todos os pais, estou falando desse caso específico, e quando você vai falar em escala e o país se propõe a atingir um grau de escala muito grande, você vai chegar nisso. Eu acho que existem várias experiências globais, isso tem sido demonstrado por algumas das coisas que estão sendo feitas, em que a reaplicação não está acontecendo, está acontecendo a reaplicação. E aí a tecnologia social se desmancha no mesmo momento, porque ela não é um aparato em que você pega isso aqui, entrega para a pessoa e fala assim, aperta esse botão que ele funciona, ou faz tal comando e ele funciona, e a pessoa não abre ele, não desmonta ele, não vê o que tem por dentro. No caso do país, ele é um kit, ele vem desmontado, ele se propõe a vir desmontado, ele se propõe que seja desmontado, que as famílias desmontem ele. E aí, se você não tem um processo de apropriação, aquela tecnologia ela rapidamente se desfaz, ela rapidamente se monta em uma série de parafernálias que não concorrem com uma solução que faça. Então, essa questão da reaplicação, quando a gente fala de escala, é fundamental a gente olhar para isso. Entender esse equilíbrio, tentar chegar a esse equilíbrio e ter um cuidado, ter um preciosismo no processo de reaplicação. Não é pegar uma experiência e dizer essa experiência é única, eu não vou reaplicar porque eu não vou conseguir criar essa experiência em outro lugar, mas também não é pegar uma experiência e colocar uma máquina e tirar um monte de soluções iguais como se aquilo fosse, de fato, chegar em alguma coisa. Não vai chegar em nada, vai se mudar, vai se desfacelar e vai deixar de fazer sentido.
Bom, então eu trouxe um pouco 3 questões da nossa experiência, me pareceu fazer sentido trazer aqui para a gente discutir. A questão da discussão sobre o que é uma tecnologia social, e como isso é uma cilada, é difícil, não é preto no branco, a gente colocou alguns critérios objetivos, mas isso também não diz tudo. Tem que ser bastante cuidadoso na hora de falar de tentar classificar o que é uma tecnologia social ou não. Mostrei para vocês um pouco um estudo quantitativo que a gente fez, no universo, mostrando que ele diz muita coisa, ele mostra no agregado algumas questões interessantes e mostra principalmente perguntas para a gente se fazer olhando os casos específicos. E aí depois tem um dedo sobre o caso que a gente dava lá, no caso de tecnologias sociais que acabaram de organização pública direta, a gente aproximou a lente, olhou para dentro dele, e aí a gente conseguiu entender de fato o que aconteceu. E aí, por fim, a metodologia que a gente está utilizando aí com 3 conjuntos, 3 dimensões, na verdade, de análise de tecnologia social, que é a natureza tecnológica, olhar como aquela tecnologia está construída e como ela foi construída, a sustentabilidade econômica e ambiental dela e a arquitetura de vínculos, que é a como esses pensadores estão articulados. E o caso do Paz e da ASA como casos que trazem uma complexidade para a gente pensar, trazem um conflito entre reaplicação e grau de escala e como você consegue disseminar aquela experiência. Era isso que eu tinha perguntado para vocês. Espero que vocês tenham gostado de uma primeira discussão, que eu acho que o tema é bastante complexo e vou fazer mesmo, porque é um exercício ainda na maneira de a gente trabalhar isso. Quem tem perguntas? Meu nome é Max, eu sou do curso também de Tecnologias Sociais, e essas causas têm me envolvido muito e a gente tem percebido que há uma transformação em um outro setor que vem se fortalecendo, mas assim, gostaria de parabenizar pelo experimento de trabalho, a questão desse desenvolvimento de uma metodologia para avaliar se é ou não tecnologia social é uma coisa importante para essa área da ciência, que eu estou considerando como ciência, né, está se fortalecendo de certo ponto. Mas assim, a pergunta que eu gostaria de fazer é, mediante aquele questionário e tal, todas as características de uma determinada tecnologia sendo alcançadas, assim, a gente tendo esse encaminhamento para a tecnologia social, não sei se faz parte da discussão do avanço dessa análise, mas assim, a minha pergunta é, uma política pública, obviamente vai ter que ter recursos, né? Até que ponto, até que nível de investimento a gente pode considerar a diferença de uma política pública, o recurso trago, obviamente, a gente pode considerar assim como tecnologia social, tendo essa inferência de fora. Qual o nível de investimento? Não sei se vocês pensaram assim mais ou menos. Por exemplo, uma política pública do governo em si. Por exemplo, obviamente tem que ser construído com sociedade, né, com comunidade. Mas assim, o recurso externo do governo, como é que a gente poderia mensurar para ser tecnologia social ou não o nível de investimento? Vocês pensaram nisso? Esse eu entendi essa pergunta. Primeira questão para a gente pensar em política pública é entender o que é uma política pública, né? E passar recurso público para a entidade fazer implementar, como no caso da ASA, a política pública, não é bem resolvida. A gente está considerando isso, a gente está partindo do conceito de política pública, que é toda ação que é coordenada pelo governo, pelo Estado. Então, se tem a repasse de recurso público e aquilo é coordenado pelo Estado, não é uma política pública. No caso do SESC, o SESC não é uma política pública, ação do SESC, porque usa recurso público, mas quem define não é o governo de forma de usar. O SESC tem autonomia
essa é uma questão de definir o repasse, se isso é uma política pública ou não. O nível de investimento, se isso caracteriza a tecnologia social ou não, eu acho que se tiver só recurso público, se isso é uma tecnologia social ou não, essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim, eu acho que essa é uma boa pergunta. A gente não pensou isso. Se tiver só recurso público, isso de alguma forma se materializa naquela pergunta que a gente colocou da dependência do recurso público. Né? Então, se tem só recurso público e for altamente dependente, isso diz bastante sobre a tecnologia social. Mas se isso descaracteriza a tecnologia social, é uma boa pergunta. A gente não tinha pensado. Ao meu ver, inicialmente, não. Mas também mostra bastante fragilidade da tecnologia social. Não sei se eu tinha Vou repetir a pergunta que fizeram para mim ontem, Adriano, e a aplicação de tecnologias sociais e economia solidária. E a implicação, a gente parte de um conceito, de uma concepção de que tecnologia social é a tecnologia da economia solidária. É a tecnologia que esse conceito foi feito a partir dos princípios da economia solidária. Então, assim como a autogestão é a gestão da economia solidária, é a forma que traz os valores da economia solidária para a gestão. A tecnologia social é a tecnologia adequada à tecnologia solidária. É a tecnologia que traz os valores da tecnologia solidária da tecnologia, da técnica, do método. Então, eu acho que está totalmente ligado uma coisa com a outra e o nosso conceito parte disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não é tão simples assim, porque a gente não necessariamente olha caracteriza uma tecnologia social apenas no ambiente de produção da economia solidária. Então, isso não é um critério para a gente. Para algumas pessoas só existe tecnologia social se for dentro de um mecanismo de economia solidária. Para a gente não. Para a gente, uma metodologia, ela também uma metodologia que não tem necessariamente a ver com a produção, ela também pode ser uma tecnologia social. Então, ela tem uma implicação, mas uma não se finaliza dentro da outra. Eu diria que elas são círculos que se sobrepõem, mas que não se sobrepõem, mas não totalmente. Então, um em cima do outro. Eles se sobrepõem em uma parte. Tem uma parte da tecnologia social, que ela sempre ligada à economia solidária, que vai ser a forma tecnológica da economia solidária, mas não apenas nesse sentido. Comentário, é só um comentário, né, em relação ao que você colocou, em relação à proposta do MDS, do governo federal, para que tivesse aquela meta X de cisternas construídas, e daí que agora que tipo de cisternas o governo propõe, qualquer uma, ou aquela que tem, que pensa a tecnologia social, que a ASA tem trabalhado no decorrer do tempo. Então, assim, eu acho que pensando na quantidade, acho que se vai ser 1 milhão de cisternas ou 2 milhões, eu acho que isso implicaria na identidade, na característica da tecnologia. Eu acho que o principal foco da tecnologia social é a metodologia que se utiliza. O foco está nas pessoas, nos sujeitos de direito, ou ele está no processo de quantidade. Então, se a quantidade ela for interferir nessa metodologia, nas características de uma tecnologia social, ela fica descaracterizada, ela deixa de ser uma tecnologia social, assim, na minha concepção. Então, eu acho que quando a ASA tem a proposta da construção externa, ela pensa realmente na participação nessa metodologia que as pessoas estejam envolvidas,
questionário, de identificação de uma tecnologia social, só uma curiosidade. Quando a Fundação Banco do Brasil ela certifica algumas organizações, experiências como tecnologia social ou não, utilizam esses critérios, eles são mais amplos, isso varia de acordo com a instituição que vai analisar se é uma tecnologia social ou não. Em relação à questão da escala, o que você falou está totalmente de acordo com o que a gente está falando. Exatamente essa é a contradição. Não é o número em si que é a questão, mas é o quanto o número de aplicações de uma meta que você atingir influencia a metodologia. E aí sim, essa é a contradição, não o número em si. A gente está falando que não pode ter 1 milhão, não pode ter 2 milhões. É tempo e como se atinge esses 2 milhões. É uma meta que você vai comprometer o processo metodológico, vai descaracterizar a tecnologia social. Em relação à metodologia, essa metodologia não é a metodologia que a Fundação do Brasil usa. Eles usam um outro conceito, um outro critério de seleção para a certificação. Eu não me lembro agora exatamente como é que é, mas eu acho que até se assemelha um pouco, eu acho que isso aqui é mais complexo. Eles usam, acho que 3 perguntas só. E esse aqui, o nosso objetivo era diferente também da Fundação. O nosso objetivo aqui era olhar ao fim, ao cabo, era ver se aquela tecnologia estava mais reformulada como tecnologia ou não, ou como projeto. No final foi essa a conclusão que a gente chegou. Foi a conclusão de que muitos projetos que estavam aí na Fundação do Brasil precisavam ser reescritos no formato de tecnologia social, o objetivo da reaplicação. Então a gente não excluiu nada. A gente não falou, isso aqui não é uma tecnologia social. A gente falou, isso aqui não está escrito como uma tecnologia social. Vamos reformular. Então o objetivo da Fundação é certificar, então é diferente. Mas eles partem do mesmo princípio, eu acho que o deles é bem aberto e eles têm esse objetivo, que é